Olá pessoal, aqui é o professor Christopher e sejam bem-vindos a mais um tutorial da disciplina de Tratamento de Imagem da UTF-PR para o curso de Tecnologia em Design Gráfico. Nesse 12º exercício a gente vai começar a trabalhar com a lógica dos mockups digitais. Então a partir desse momento a gente vai ver algumas das vantagens de se trabalhar com os objetos inteligentes e por que é tão importante esse tipo de elemento dentro do tratamento de imagem, certo? Então vamos dar uma olhada nas imagens que nós temos para fazer o exercício. Aqui no Photoshop eu já abri as 3 imagens que foram passadas para esse exercício 12. Então nós temos aqui primeiro a imagem das frutas, depois a imagem de uma garrafa vermelha sobre um fundo branco, e por fim o resultado esperado é que a gente faça uma espécie de rótulo para essa garrafa aqui, com as frutas aparecendo como principal elemento da composição, e também os dizeres suco de toranja. Beleza? Vamos dar uma olhada nas especificações para esse exercício e ver o que a gente tem que fazer. O formato final do arquivo, em pixels, tem que ser de 1540 por 960 pixels, então essas são as dimensões do arquivo final. A extensão do arquivo, ou seja, o formato, vai ser em JPEG e o modo de cor em RGB. Então nós temos aqui a imagem da garrafa, RGB JPEG, vamos ver o tamanho que ela está. Então só relembrando, tamanho da imagem, o image size, vou lá no menu superior, image ou imagem, e daí tamanho da imagem, ou ainda o atalho de teclado Ctrl Alt I. Ela já está nas dimensões corretas, 1540 por 960 pixels. Então a gente pode usar essa imagem aqui para fazer a montagem final. Então a gente vai deixá-la aqui e começar a preparar a arte daquele rótulo direto nesse arquivo das frutas. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer o recorte do fundo, deixando então só as frutas aparentes. E isso a gente consegue fazer com as técnicas que a gente já viu nos exercícios anteriores. Então podemos usar a Pen Tool, podemos usar algumas técnicas de seleção automática, a exemplo da varinha mágica, da Quick Selection. Então essa escolha fica a critério de vocês. Em teoria, o mais certo é a gente usar alguma ferramenta que nos dê mais controle sobre a seleção, como seria o caso da Pen Tool. Entretanto, como nós temos esse fundo branco isolado, que é bastante distinto dos objetos que nós temos que recortar, mesmo essas regiões aqui mais claras das frutas, elas são suficientemente diferentes da cor de fundo para conseguir um recorte bom com técnicas automáticas. Então nós poderíamos utilizar sem maior problema a Pen Tool, claro, mas também ferramentas como a varinha mágica, como a Quick Selection. No caso, como eu já fiz essa seleção anteriormente, eu não vou refazê-la, eu vou carregar a seleção. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer um pouco diferente, mas vocês vão precisar selecionar com as técnicas que a gente já aprendeu. Então, vem aqui, só vou pegar as toranjas, dar um OK. Com a seleção já feita, o próximo passo agora é criar a máscara. Então eu vou criar uma máscara aqui, a partir desse background. E já tenho o recorte lá adequado. Vou dar um nome para essa camada. E agora eu posso converter isso num objeto inteligente. Certo? Então tem meu objeto inteligente das toranjas. E agora ela já está pronta para a gente executar o resto do rótulo. Então é com essa imagem aqui, dessa maneira, que nós vamos colocar todas aquelas informações lá. Suco de toranja. A gente já viu em exercícios anteriores formas de mudar o tamanho da tela a partir de
números pré-especificados. Então, aumentar ou reduzir, colocando a partir de quantidades de pixels. A gente também pode fazer esses cortes ou ampliações no tamanho da tela de pintura do Photoshop a partir da ferramenta Crop, que se encontra aqui na barra de ferramentas lateral à esquerda. Essa ferramenta aqui eu acesso a partir da letra C do teclado, tecla C. E uma vez que eu selecione, eu tenho então aqui uma opção de recorte da minha tela. Eu posso reduzir ou posso ampliar. O interessante é que quando eu tenho essa ferramenta ativa, ela me traz a divisão da imagem a partir da regra dos terços. Então isso me ajuda a enquadrar os elementos aqui, caso eu tenha uma imagem mais complexa, com diversos elementos, a partir dessa referência. Posso mudar também, não preciso trabalhar necessariamente com a regra dos terços. Posso colocar um grid, diagonal, triângulo, seção áurea ou mesmo a espiral áurea. Nesse caso, vamos deixar aqui como regra dos terços, não vai ser algo assim tão relevante para a gente usar. Então, vamos aumentar aqui. Se eu apertar a tecla Alt, ele aumenta simultaneamente para cima e para baixo. Então aqui vou deixar a tela de pintura maior nos dois sentidos. Quando chegar num tamanho que eu julgue que está adequado, ou seja, aquele que eu julgue que vai caber suco D aqui em cima e toranja aqui embaixo, aí é só eu fixar essa transformação. Então venho aqui em cima e clico nesse sinal de check, ou apenas dou um Enter no meu teclado. E aqui eu posso sair da ferramenta do Crop. Certo? Próxima etapa. A gente pode, primeiro de tudo, comparando com o resultado final, verificar que aqui as frutas elas estão muito mais saturadas, as cores dessa imagem estão bem mais vivas. Então vamos fazer esse ajuste de correção de cores aqui já. Nesse caso eu vou trabalhar com uma correção do tipo Selective Color ou cor seletiva. Então aqui nos amarelos eu vou aumentar a incidência do amarelo para deixar esse amarelo mais vivo. Se eu quiser posso reduzir também um pouco o magenta para não ficar tão avermelhada a cor da casca das frutas. E agora nos vermelhos eu também vou colocar mais magenta e posso colocar também um pouquinho mais de amarelo para a cor da fruta ficar mais avermelhada. Porque a ideia é que a gente faça um suco de toranja, né? Então toranja é uma fruta que ela tem um miolo aqui, os gomos bastante avermelhados, e a casca dela, em geral, puxa mais para o amarelo ou para o laranja. Então você olhando assim por fora, ela é bem similar a uma laranja comum, mas por dentro ela tem essa coloração bem diferente. Aqui eu posso fazer uma alteração no nome da camada, só para entender que é o ajuste de cor. E agora, como eu vou ter outras camadas aqui, tanto acima quanto abaixo das frutas, é interessante que eu tenha esse ajuste das cores vinculado unicamente à camada das toranjas. Como é que eu faço isso? Criando uma Clipping Mask ou uma máscara de corte. Para isso eu clico com o botão direito nessa camada aqui e seleciono a opção Create Clipping Mask, ou criar máscara de corte. Isso vai fazer com que o ajuste das cores apenas tenha efeito sobre essa camada que vem logo abaixo, ou seja, a camada das toranjas. Se eu colocar outras camadas abaixo dela, nenhuma dessas camadas vai ficar alterada por essa camada de ajuste de cor. Ok? Então vamos começar a criar os elementos tipográficos. Eu vou colocar aqui ferramenta de texto primeiro, e aí eu vou utilizar duas formas de trabalhar com essa ferramenta de texto. Uma que é a partir de caixa de texto e outra que é a partir do texto mais livre, mais solto. Então com a caixa de texto eu venho aqui com o meu cursor do mouse
clico e arrasto, que aí eu tenho uma caixa dentro da qual o texto vai ser disposto. Qual é o meu texto aqui? É o suco de. A princípio não dá para ver nada porque o meu tipo está muito pequeno. Então eu posso vir aqui e mudar o tamanho. 72 pontos já deixa um pouco mais visível. Como a cor desse tipo está em branco, eu também posso colocar uma cor que eu enxergue melhor. No caso aqui, eu vou colocar algo em torno de uns 40% de preto, porque naquele resultado final, a ideia é que nós tenhamos esse elemento em tom de cinza. Como o meu tipo ainda está pequeno, eu vou mudar o tamanho dele, vamos tentar 150 pontos. Já fica um pouco melhor aqui. Além disso, eu tenho que a disposição desse texto ela não deve ser alinhada à esquerda dessa imagem, mas sim ao centro. Então eu posso pegar aqui e colocá-lo centralizado. Bom, naquele resultado esperado, o tipo que eu utilizei tanto para o suco D como para a toranja é o Gill Sans. Deixa eu achá-lo aqui rápido. Então, Gill Sans, vou colocar essa Gill Sans MT, porque tem mais opções na família. Então tem lá, suco D. Vou aumentar um pouco mais esse tamanho, está muito pequeno ainda. Aqui já está bem melhor, suco D. Ok. Regular, pode ser. Feito. Então, para fixar essa transformação, a mesma coisa, eu vou clicar aqui. E aí tenho o meu suco D já pronto. Vamos ver aqui com relação ao layout esperado. Ok, as referências está mais ou menos no tamanho certo que tinha que estar. O suco D, ele não chega a tocar ali nas frutas, certo? Se eu quiser um resultado mais parecido com aquele que eu tenho na imagem de referência, eu posso usar, em vez da Gill Sans regular, usar uma versão light. Se você não tiver a Gill Sans no seu computador, pode utilizar qualquer outra fonte que seja parecida, não precisa ser necessariamente esse mesmo tipo. Só não... recomendo que não se use nenhum tipo muito... como é que eu poderia dizer... extravagante, assim, tipo Comic Sans, etc., porque não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente tenha um resultado, ainda assim, bem esteticamente interessante. Então vamos cuidar um pouco desses detalhes também. Bom, aqui a gente criou o suco D, agora lá embaixo vamos criar o toranja. Aqui, em vez de criar uma caixa de texto clicando e arrastando, eu vou marcar mais ou menos onde que eu tenho o centro do meu arquivo, vai ser mais ou menos uma marca por aqui assim, e só vou dar um clique. Agora eu posso digitar lá toranja. Não preciso digitar necessariamente em caixa alta, posso digitar tudo em caixa baixa. Então tenho lá toranja. Aqui, em vez de usar Gill Sans Light, eu vou usar Gill Sans Bold. E agora, para ter mais opções de como formatar esse texto, eu vou vir aqui em Window e buscar as configurações de parágrafo. Então aqui eu posso mudar centralizado, à direita, à esquerda, colocar recuos, mas o mais interessante para nós aqui é pegar a aba de caracteres. Aqui eu posso ver fonte, estilo, tamanho ou corpo, entrelinha, consigo ver o tipo de ajuste de kernel que nós temos, está como métrico, que é o que já vem de informação da fonte. Temos aqui o tracking, que é o espacejamento, ou seja, quanto espaço eu tenho entre as letras, entre palavras. Aqui eu tenho a escala vertical e horizontal. Recomendo que a gente sempre trabalhe com números iguais aqui, para não deformar o desenho. No nosso caso, 100% já está bem adequado. Aqui tem o deslocamento da linha de base, que não vai ser o caso de alterar. Cor,
que é uma configuração bem interessante para nós, então já vamos mudá-la. No caso, a gente vai ter um amarelo meio alaranjado, poderia ser 20% de magenta e 100% de amarelo. Né? Vamos colocar 30% para ficar um pouquinho mais alaranjado? Ok. E agora o que é interessante é que eu posso mudar também coisas como bold, itálico, caixa alta, versaletes e assim por diante. Bom, a minha fonte não tem versaletes, então mesmo que eu coloque aqui, ele vai criar um falso versalete, que não é um recurso muito interessante de a gente usar. Então eu vou colocar caixas altas, que aí sim é um recurso bem válido nesse caso. Não vou mudar mais nenhuma configuração, então só vou fixar aqui e tenho lá Toranja. Nossa arte já está quase pronta. Se a gente der uma olhada no resultado esperado aqui, a gente pode ver que Toranja fica um pouco abaixo do desenho das frutas. Então ele tem que vir um pouco mais para cima aqui. Bom, quando eu coloco ele mais para cima, o texto Toranja fica por cima do desenho das letras, né, da imagem das frutas, perdão. Então eu vou pegar a camada aqui no menu lateral e arrastar para baixo da camada das frutas, certo? Como eu tinha comentado anteriormente, eu criei essa Clipping Mask aqui, ou máscara de corte, para que o ajuste pegasse só na imagem das frutas e não alterasse o que viesse por baixo. É justamente para não alterar aqui a cor que a gente definiu para o texto Toranja. Então, da forma como o arquivo está estruturado aqui, eu não preciso me preocupar com alterações indesejadas aqui na cor dos elementos que venham por baixo da imagem das frutas. Só vou fazer um ajuste agora com a ferramenta Crop no tamanho aqui. Não preciso de tanto espaço em branco em cima e embaixo. E agora, com essa arte já definida, já estruturada, todos os elementos colocados aqui, eu vou transformar essa arte do rótulo num objeto inteligente. Então seleciono aqui todas as camadas, clico com o botão direito em qualquer uma delas e venho aqui para converter em objeto inteligente. Ele vem aqui com o nome da camada superior, que está como suco D. Vou dar um nome mais adequado, por exemplo, rótulo. E agora, esse objeto inteligente aqui eu vou transferir para a imagem da garrafa para que a gente possa fazer aquela montagem. Então, clico com o botão direito, duplicar camada, escolho aqui o documento de destino, que vai ser a garrafa, o nome vai como rótulo mesmo, dou um OK. Venho aqui para a imagem da garrafa e já temos o nosso rótulo posicionado aqui. Só antes de fazer a deformação para colocar o rótulo aplicado na garrafa, eu quero pontuar alguns detalhes. Esse é um elemento que tem uma complexidade não muito alta, mas ainda assim tem a dificuldade de que ele tem uma superfície cilíndrica, arredondada aqui. Então, para que a gente consiga fazer a aplicação adequada do rótulo a essa imagem, a gente tem que prever como é que funciona a geometria desse objeto. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Eu vou preenchê-la de branco, colocar uma opacidade de uns 50%. Então, pessoal, eu tenho que ter noção de que um cilindro aqui, nesse caso, ele vai ter uma superfície que aqui segue reta, aqui também, e vai ter aqui linhas que seguem acompanhando essa estrutura da garrafa. Certo? Mais ou menos dessa maneira aqui, então. Já nessa outra dimensão acontece o contrário, ou seja, eu tenho uma superfície que ela é curvada. Porque aqui eu tenho o fundo, ele é redondo, e aqui
eu teria a continuação desse fundo para fechar a garrafa. Mais ou menos assim. Entretanto, essa curva aqui, ela não nos interessa. O que nos interessa vai ser a curvatura que ela tem nessa região aqui que está visível. Então essa curvatura vai acompanhar essa linha aqui. A mesma coisa vai acontecer para cá. Então ela vai ter uma curva que vai ser aproximadamente esse desenho aqui. Certo? Então a gente tem que entender como é que funciona a geometria desse elemento aqui, desse objeto, para que a gente não se frustre na hora de fazer a aplicação do rótulo aqui. Então, seguindo essa lógica, eu vou ter linhas paralelas curvadas aqui até chegar aqui no fundo da garrafa. Beleza? Então, pessoal, eu só quero reforçar aqui que vocês não precisam desenhar essa estrutura mais ou menos como eu fiz. Eu fiz isso apenas como um recurso didático para ficar um pouco mais claro isso daqui que eu quero dizer, para vocês entenderem como é que funciona a deformação aqui nesse caso, porque durante as aulas eu venho percebendo que os alunos têm muita dificuldade em entender como aplicar esse rótulo nessa superfície cilíndrica. Então, vamos pegar aqui o rótulo de novo, e agora a gente vai utilizar um tipo de deformação, ou um tipo de transformação no Photoshop, com o qual a gente ainda não trabalhou. Vamos primeiro pegar aqui a transformação livre. Então, só lembrando, menu Editar ou Edit, e Free Transform, transformação livre, que eu acesso pelo atalho Ctrl T. Eu vou reduzir um pouco aqui, vou fazer um giro para que fique mais próximo de como eu tenho a garrafa. E aqui eu não vou me preocupar muito em manter a proporção desses elementos, porque afinal eu vou ter uma aplicação em perspectiva. Essa aplicação vai deformar as proporções originais, então não vou me preocupar muito em ficar restrito a essas proporções. Vou fazer uma aplicação mais ou menos aqui assim, e aqui acho que já está ok. Bom, com essa transformação livre, a gente já vai ter uma primeira aproximação, mas não está nem um pouco próximo do resultado que a gente espera. Então nós vamos trabalhar com outro tipo de transformação agora, que é o Warp. Em português eu não lembro direito qual que é a tradução, mas acho que é deformar ou distorcer. Eu acho que é deformar o nome em português. A gente acha ela aqui também em editar ou edit, aqui em transformação, e essa última opção, em inglês ela chama Warp. Posso acessar por outras maneiras também, inclusive pela própria transformação livre. Se eu apertar lá o Ctrl T para acessar a transformação livre, eu posso clicar com o direito e buscar o Warp, ou ainda vir aqui em cima nesse ícone. Quando eu acesso o Warp, eu tenho que a caixa delimitadora da minha imagem fica dividida em campos, tanto verticalmente quanto horizontalmente. São 3 campos de cada proporção ali, e eu posso trabalhar da forma como eu quiser. Então eu posso pegar e arrastar esses pontos do modo que for mais conveniente para mim. E aqui eu vou tentar fazer com que essa malha do Warp, dividida em campos horizontalmente e verticalmente, fique o mais parecido possível com aquela malha que eu tenho desenhada ali embaixo, que é o que define a geometria desse objeto.
Então, isso daqui que é o nosso objetivo. Eu não vou conseguir obter um bom resultado se a minha malha for muito diferente da malha que eu tenho desenhado ali embaixo, da geometria própria desse objeto, que no caso é cilíndrico. Então aqui eu tenho que buscar fazer o quê? Deixar essas linhas curvas próximas da curvatura do cilindro e essas outras linhas retas, acompanhando também a perspectiva aqui desse objeto cilíndrico. Então aqui eu posso clicar tanto nos pontos extremos da minha malha, quanto nos pontos dentro dela propriamente. E aí eu tenho que ir ajustando a minha perspectiva de modo que não pareça algo muito deformado, mas que pareça efetivamente estar aplicado à superfície do meu objeto. Então, novamente, isso daqui é um trabalho de discernimento, um trabalho de você refinar a sua percepção acerca da montagem, das imagens que você tem como referência e saber como utilizar a ferramenta a seu favor. O Photoshop aqui ainda não faz isso de maneira automática para nós. Muito provavelmente algum dia fará, mas como a gente ainda não vive nessa época, então a gente tem que exercitar o nosso raciocínio e buscar os resultados mais plausíveis possível para essa situação. Vou trazer isso aqui mais para cima. Então aqui eu sigo nos ajustes. Aqui acho que eu posso trazer um pouquinho mais para cá essa curvatura. Ok. Percebam como os meus elementos eles buscam se alinhar com aquela malha que eu desenhei por baixo. Se vocês acharem interessante desenhar aquela malha, podem fazer, mas não é necessário. O importante é a gente entender como é que funciona aqui esse tipo de montagem. Então eu vou fixar essa transformação para conseguir ver dentro do contexto como é que ela está. E se for necessário é só acessar o Warp de novo que eu consigo mexer nessa malha aqui. Então tenho lá o meu suco de toranja. Se eu for comparar com o resultado, eu posso ver que tem algumas diferenças. Então o suco D, aqui nessa imagem ele está meio pequeno, o toranja eu tenho que trazer mais para cá. Então uma alteração possível é trazer um pouquinho mais para cá. Já está numa posição mais próxima. E agora eu tenho que também deformar um pouco mais os elementos. Eu não vou me preocupar muito com essa parte da toranja, porque aqui no meu objeto inteligente o tamanho desse texto está um pouco menor do que está no resultado a princípio, né? Mas eu vou me preocupar mais assim com essa parte aqui, deixar um pouco mais em evidência realmente. Então eu vou voltar para o Warp, e aqui eu consigo editar aquela malha. Então, equilibrar um pouco melhor esses campos, porque esse de cima estava muito pequeno. E aí, como a gente tem um objeto em perspectiva, é legal notar esses detalhes também. O que tiver mais próximo da gente vai estar maior,
e o que estiver mais afastado vai ser menor. Então, como eu tenho esse suco D, aqui essa linha aqui desses quadrantes, ela vai ser maior, essa daqui um pouquinho menor, essa daqui um pouquinho menor ainda. Claro, a distância assim não é muito grande nesse caso, então a diferença entre eles também não deve ser muito ressaltada. Senão vai ficar uma perspectiva bem precária nesse caso. Então aqui parece que já está um pouco mais adequado. Fixo a transformação, deixa eu comparar com o resultado. Já deu uma melhorada, né? Já está mais parecido. Então, aqui, como é que eu sei se já está bom ou se não está? É basicamente uma questão de julgamento visual. É o seu discernimento que vai dizer se esse resultado já está bom, já está adequado ou se ainda precisa ser refinado. Então, a pergunta é, está parecendo que esse elemento aqui, esse rótulo, está aplicado à superfície do cilindro, superfície da garrafa? Se a resposta for sim, ok, muito bem, você já tem o resultado atingido. Se a resposta for não, ainda tem que refinar. No meu caso, se eu for comparar aqui, eu ainda tenho alguns detalhes para refinar. Aqui eu tenho que puxar um pouquinho mais para dentro para parecer que o rótulo está acompanhando a curvatura da garrafa. Então eu vou voltar para o Warp e fazer alguns ajustes. Certo? Agora parece um pouco melhor, mais adequado ao contexto aqui que eu tenho. Posso reposicionar um pouquinho se eu quiser também fazer esse tipo de ajuste. Ok, está relativamente próximo do resultado esperado. E agora, para que essa imagem pareça um pouco mais adequada a esse contexto, pareça estar aplicada aqui, o que eu vou fazer vai ser colocar alguns elementos de luz e sombra. Então eu posso colocar aqui camadas em branco sobre esse objeto aqui, e aqui eu crio uma para luzes e uma para sombras. Para sombras eu vou utilizar um modo de mesclagem como Multiply, e para luzes eu vou usar o equivalente a ele, mas nesse outro grupo aqui, então que vai ser o Screen. Multiply vai escurecer e o Screen vai clarear. Então aqui eu vou colocar tanto as sombras quanto as luzes como clipping masks dessa camada aqui do objeto inteligente. Por quê? Eu não quero que elas mudem a cor da garrafa, eu quero que elas só mudem o meu rótulo, para que o rótulo pareça adequado a essa garrafa aqui, a esse objeto que eu tenho. Então vou criar clipping masks nessas duas camadas. Vamos pegar, começando com as sombras, eu vou pegar uma cor que seja escura da própria garrafa aqui, e aí vou pegar o pincel. A opacidade eu posso reduzir, vou trabalhar com algo em torno de uns 20%, deixar ele no tamanho adequado, dureza 0, e aqui eu vou pintar as sombras desse meu rótulo aqui. Então aqui parece que eu tenho um pouco mais de sombras. Você vai pegar também as toranjas, aqui também um pouquinho.
Então, ok, vocês podem perceber que só pega o meu rótulo. Se eu tirar o rótulo, tira as sombras e as luzes também junto com ele. Se eu achar que essa sombra está muito pesada, eu gostaria de clarear, eu posso ou pegar a ferramenta borracha aqui, também trabalhar com uma opacidade baixa, e apagar onde eu achar que a sombra passou do limite, ou então posso diminuir a opacidade da camada, trabalhar com 50%, por exemplo, em vez de 100%. No meu caso, vou trabalhar com algo em torno de uns 80, acho que já vai dar um efeito de iluminação bem interessante aqui para as sombras. E agora eu vou criar o mesmo efeito com as luzes. Então eu vou pegar aqui, em vez dessa cor escura, eu vou pegar uma cor clara, vou pegar um branco. E vou pintar com o pincel. Opacidade também em torno de uns 20%. E aqui eu vou pintar as minhas luzes nas regiões que eu julgue adequadas. Então, por exemplo, aqui são lugares em que eu vou ter uma iluminação levemente diferente. E se a gente pegar essas camadas, dá para perceber claramente o efeito que tanto as luzes quanto as sombras dão para esse rótulo. Já fica algo bem mais próximo daquilo que a gente pretende para o resultado do exercício do que tínhamos antes. Ok, pessoal? Bom, aqui o nosso exercício já está quase pronto, porque se a gente pegar o resultado pretendido, podemos ver ainda algumas diferenças. Aqui, essa tampa ela está com as cores bem descontaminadas. Aqui eu tenho bastante influência de amarelo, de azul, e aqui eu tenho simplesmente tons de cinza. E também essa sombra ela está com tons mais amarelados e avermelhados, coisa que não acontece na minha imagem original, em que eu tenho uma sombra mais azulada, como efeito de iluminação da fotografia original. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar uma camada sobre esse background, mas não uma camada em branco, eu vou criar uma camada de ajuste, perdão, uma camada do tipo matiz de saturação ou preto e branco, apenas para tirar toda a informação de cor que a gente tem aqui. Então vamos pegar, por exemplo, essa black and white. Eu tenho aqui que a imagem ficou totalmente monocromática, em tons de cinza. Aqui na máscara dessa camada, eu vou pegar o pincel na cor preta e vou pintar com uma opacidade em torno de 100%, né? Vou pintar a região que eu tenho vermelha na minha garrafa. Por quê? Porque eu quero resgatar essa cor aqui, original da fotografia. Esse é um trabalho que é um pouquinho trabalhoso de se fazer, né? Não é um trabalho assim tão rápido de se executar, mas ele vai nos dar um certo refinamento no resultado final do tratamento dessa imagem.
Vamos pegar aqui buscando sempre o contorno mais próximo do objeto. E aqui já temos então o efeito do fundo sem aquela contaminação de cores. Então só o vermelho da garrafa presente aqui dentro dessa imagem. Bom, agora nós temos que colocar os efeitos aqui no fundo das duas sombras, sombra mais avermelhada e a sombra mais amarelada. Então aqui nós podemos criar duas camadas em branco ou duas camadas de cor sólida. Tanto faz, se a gente trabalhar com camadas de cor sólida, a gente vai ter que mexer na máscara, e se a gente trabalhar com camadas em branco, a gente vai ter que usar o pincel para pintar diretamente na camada. Então vamos criar duas camadas em branco aqui, mas tanto faz o que a gente escolher. E eu vou colocar uma aqui para sombra vermelha e uma para sombra amarela. Vou mudar o modo de mesclagem dessas duas camadas para Color, porque a gente quer que elas interfiram apenas na cor. Agora eu vou trabalhar pintando essas sombras. Então eu vou pegar aqui uma cor mais amarelada, eu vou trabalhar o mesmo que eu usei na toranja ali, então era 30% de magenta, 100% de amarelo. O pincel, opacidade, vou reduzir para uns 20% e adequar o tamanho de acordo com a imagem. Agora eu venho pintando aqui ao redor da sombra, de modo que ela venha trazendo essa coloração amarela aos poucos. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho só para pegar uma influência maior aqui. E ok. Esse amarelo, contudo, está muito pesado para o que eu pretendo no resultado final. Então o que eu tenho que fazer aqui é diminuir a opacidade dessa camada. Acho que em torno de uns 50% já parece mais plausível. Né? Então aqui já tenho um resultado mais interessante. E vou simplesmente repetir esse processo com o vermelho. Vou pegar uma cor vermelha, vou pegar da própria garrafa aqui. E agora vir pintando dentro da camada da sombra vermelha, claro. Vou reduzir um pouco a opacidade, porque eu não quero que ela traga o vermelho de uma forma tão rápida, tem que ser mais sutil aqui. Então eu venho trazendo essa cor para a minha imagem. Mesma coisa, se eu achar que o vermelho ficou muito pesado, eu posso reduzir também um pouco a opacidade dele. Vamos colocar uns 75% para ver a diferença que dá, certo? E aqui já aparece um resultado bem mais interessante, bem mais próximo. Se eu quiser chegar mais próximo desse resultado aqui que eu tenho, eu posso mexer também com os modos de mesclagem, explorar outras opções. Mas aqui a gente já tem então o resultado para a nossa imagem que está bem próximo daquele esperado. Tranquilo, pessoal? Como o tamanho da imagem já está adequado, isso encerra o exercício. Essa camada 1 aqui que eu tenho só para aquela malha da geometria do cilindro eu posso jogar fora, não preciso dela. Então, com isso aqui, nós temos o tratamento e o exercício 12 já finalizados. Eu só quero pontuar mais um detalhe que é com relação ao uso dos objetos inteligentes. Se eu precisar fazer alguma alteração dentro dessa estrutura, por exemplo, colocar uma arte de uma outra fruta, né? Digamos que eu tivesse, em vez de suco de toranja, suco de laranja, seria muito fácil, eu não preciso fazer toda essa deformação outra vez. Tudo que eu preciso fazer é entrar nesse objeto inteligente aqui do rótulo, fazer as alterações necessárias dentro
do arquivo que vai abrir aqui, salvar, e daí elas já vêm aplicadas a esse objeto aqui, a toda essa imagem que eu tenho dentro desse arquivo. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar de forma bem correta, sempre buscando utilizar esses elementos, porque isso vai nos dar muito mais facilidade para trabalhar com o tratamento das imagens. Se a gente for trabalhar com essa lógica aqui, a gente pode criar mockups digitais que sejam bastante úteis em diversos tipos de situação. Então, isso que a gente fez nesse exercício aqui na prática é um mockup digital, um mockup para essa garrafa aqui. Eu posso utilizar então essa estrutura de arquivo para qualquer arte que eu busque inserir aqui e que tenha características similares a essa do suco de toranja. Tranquilo, pessoal? Então, espero que esse tutorial tenha sido bem útil e vejo vocês no próximo exercício. Até mais!